Oi, eu fiz uma lista de 5 séries que se a personagem tivesse com a terapia em dia, não a trama não seria tão complexa assim. Eu fiquei com covid, a última semana, e aí eu tive que fiquei aqui em casa e fiquei assistindo algumas séries e fui assistir Emily in Paris. E aí eu não curto muito, não curti muito a série, mas fiquei pensando nisso, sobre isso, assim, essa se a personagem tivesse, essa observação interna em dia ou fazendo terapia, será que todo esse enredo aconteceria? Aí eu fiquei pensando em quais séries que eu curto muito, isso é o cerne, a saúde mental, e quanto isso desenrolou para uma situação mais complexa. Então, a primeira dela, a quinta, é The Bear, que é o urso. Conta a história de um chefe de cozinha e isso gerou um grande gatilho para a gente, porque a gente trabalha com isso. A gente já teve um restaurante e agora a gente tem uma micropadaria de fermentação natural e a gente via aquele cenário muito familiar, todas as dores e medos dele, a gente passou por isso também. Teve um momento muito interessante, que ele estava numa confusão, assim, lá no restaurante dele, e aí o Marcelo falou assim: "Vai acontecer tal coisa", e aí aconteceu. A gente se olhou e falou: "Ah, meu Deus". Porque a cabeça do Marcelo, por ter um restaurante, né, a gente tinha que prever também o caos. Isso é muito duro e realmente a complexidade de do servir é exposta de uma forma muito real no The Bear. Diferentemente de outras séries que elas romantizam ou colocam um glamour excessivo nessa área, que é tão difícil, que a gente abre mão de muita coisa, trabalho, muito esforço físico, mental, e então achei que essa seria uma série interessante para a gente começar com essa questão, né, que é bem particular nossa. Então, The Bear tá na quinta. Quarta é Billions. É uma série também muito interessante porque conta a história de praticamente duas crianças, dois adultos, mas com uma briga de criança. E aí a gente vê quando a gente fica na mão de grandes seres que têm como têm poder suficiente para ditar muita coisa da nossa vida, e a gente fica na mão deles por questões tão simples e bestas e, e superficiais. Isso me lembrou muito do que a gente está passando por aqui, assim, no cotidiano, né? Uma rede social aí, o dono de uma rede social brigando, enfim, com, com o STF aqui no Brasil, enfim, me lembrou um pouco sobre esse, essa, esse seriado. E é interessante porque tem uma psicóloga e ela consegue entender a briga deles e ela usa também, ela controla eles, ela vai usando a, a inteligência emocional dela ao para o próprio benefício. Então, também bem interessante também ver, né, esse lado. Adoro, acho que bem complexo e a construção dos personagens são ótimas. E, então, esse fica em quarto lugar, Billions.
Em terceiro, Succession. Succession é maravilhoso. É, é uma trama extremamente profunda e complexa, porque é uma sucessão contra uma história de uma família que é para decidir quem vai substituir o pai nessa grande corporação. E aí é tudo escancarado, os traumas familiares, as fragilidades, e dá para ver também que o pai tem um prazer sádico de ver essas dores e fragilidades dos filhos tentando chegar e tentando brigar entre eles para ver quem que vai ser capaz e a altura de substituir o pai. É interessante. Adoro também. Próximo é Breaking Bad. Essa série é bem antiga, né? Bem antiga, mas também mostra a vulnerabilidade de uma pessoa que descobriu um câncer. E aí, nos Estados Unidos é bem caro fazer o tratamento do câncer. E ele se viu ali, tá, mas e aí como que eu vou fazer esse tratamento? E aí ele é professor de química e ele teve uma ideia brilhante de vender drogas, de fazer, na verdade, de fazer o crystal, né? Ele sabia como manipular aquilo e fazer essa droga. E aí é interessante para ver também a construção desse personagem, né? Dessa questão da fragilidade dele, da vulnerabilidade da doença, como que ele vai trocando isso, gostando do poder, quanto que o medo, o dinheiro, o poder também, esse talvez o dinheiro em si talvez seja o secundário, a gente começa a entender que o poder dele e de tentar ter uma nova perspectiva, de sair daquele professor da escola para uma nova perspectiva ali do cara que faz a droga e ele é todo mundo querendo saber de onde que era, muito boa, e ele vai vendo que vai dando vida para ele, literalmente. E é muito interessante, porque tem uma frase muito emblemática, assim, que a mulher dele está com muito medo, porque está achando, enfim, também não vou falar muito para não dar spoiler, mas ele fala assim: eu sou o perigo. E aí essa frase é maravilhosa, porque mostra realmente essa transformação, né, do personagem, do quanto ele a quebra, né, dos valores, enfim. E aí eu achei essa série maravilhosa, achei ela bem complexa e interessante, vendo a questão da vulnerabilidade e se construindo em outras coisas com relação ao poder. E aí a primeira que eu listei aqui, que vai ficar no número 1, é Game of Thrones, que é a Guerra do Trono, eu acho que é assim que é em português. Eu acho ela maravilhosa, porque assim, quando eu comecei a assistir, a minha mente tentava achar assim, tá, esses são as pessoas que não são legais e cadê as pessoas que são ok? E não tinha, porque era essa a complexidade mesmo do, do- da série. Você não consegue ver nada, alguém tendo uma, uma visão mais
mais tranquilo ou tendo um pouco de bom senso, né? Todo mundo ou puxando, ou uma hora, um momento que você vê assim que tem um pouco de bom senso, você vai ver que aí a pessoa traz todo o enredo para o próprio benefício. Então, é toda essa questão do poder, né? Então, quanto a ética é quebrada, valores e tantas outras coisas ali, e as famílias e filhos e todo mundo tentando para chegar ali no trono, no alto desse poder, né? E tem uma cena que eu gosto muito, que ficou muito significativa, assim, para mim, especificamente, que é um momento que um dos personagens, ela recebe uma sentença ali de punição da igreja, que ela tem que sair pela cidade e ela é xingada, as pessoas jogam coisas nela, enfim, é um momento bem forte, é uma cena bem forte. E eu fiquei pensando em quantas vezes, quando eu vou me punir, eu faço exatamente igual essa cena. E tinha que sair nua, e, e aí mostra todo assim a fragilidade mesmo, né, do, do personagem. E assim, essa personagem não é nada frágil, tá? Mas eu achei interessante de fazer essa, esse paralelo para quantas vezes eu me puni igual essa cena, usar essa cena também. Então eu gosto muito de assistir esses seriados para fazer esses paralelos, conseguir entender a complexidade, porque a complexidade das nossas emoções, da nossa vida, ela é interessante de ser vista de outras perspectivas. E o cinema, as artes, eles dão essa possibilidade de a gente estudar outra forma de ver, né? De uma forma, de uma outra perspectiva poética, e profunda, às vezes até coisas superficiais ali, você pode ter um questionamento mais profundo, né? Por exemplo, eu estava assistindo Emily in Paris, que eu particularmente não é uma série que eu curto, mas eu comecei a pensar sobre essa questão de saúde mental para os personagens, né? E quanto deles, exatamente isso, assim, geraram uma confusão muito maior e uma drama muito mais complexa por não ter uma observação, uma organização interna, né? Um mínimo de, de uma observação, de uma clareza. E então é isso, eu listei essas séries que são maravilhosas, que eu super indico, adoro elas, complexas e gostosas da gente se entreter, mas também de pensar sobre as nossas emoções e as nossas vulnerabilidades, né? Então é isso, espero que vocês tenham gostado e me conte um pouco também se vocês gostam de assistir as séries, né, com esse olhar de observação maior, de observação interna. E se você curtiu esse vídeo, deixa um like para que o YouTube consiga espalhar para outras pessoas. E se você também não é inscrito, se inscreva no canal, que aos pouquinhos a gente vai produzindo mais conteúdo e ficando mais pertinho. Tá bom? Então, obrigada!